Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Rock Night no ar, mais um programa super especial, feito com todo carinho. Aqui por mim, Cristiano Borges Franco, e meu parceiro Felipe Guedes da Luz. Como é que tu tá, Felipe? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Cris. E aí, como é que tá? Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, caro ouvinte. Obrigado por essa introdução e feliz aí de voltarmos a gravar depois de um tempo, e principalmente com uma pessoa fantástica aí que vai ter muito o que nos dizer. Muito bem, isso aí mesmo. A aleatoriedade da vida em conversas leves e divertidas com os convidados, um mais lindo, mais maravilhoso, mais maravilhosa que outra. Rock Night lá no Instagram também, rn.conversas. Sigam a gente para saber dos nossos convidados, das nossas convidadas, dos temas, das pautas que a gente está trazendo aqui para esse nosso programete. Hoje com a gente, essa pessoa querida, especial, que aceitou nosso convite, famosa no LinkedIn, já está podendo, vai comprar o LinkedIn. Tatiane Lucráfica. Tudo bom, guria? Como é que tá? Uma honra, um prazer te ter aqui com a gente. Olá, guris, muito obrigada pelo convite, o prazer é todo meu, a honra é minha de estar aqui, né, de poder conversar sobre esse projeto, de poder debochar do LinkedIn um pouco mais, que é que a gente tanto gosta de fazer, né? Vai ser bem divertido. Ai, já adorei, Tati, é isso mesmo, vou debochar do LinkedIn, debochar das redes sociais, enfim... A gente ia começar o episódio, como depois eu vou botar a musiquinha, o plantão. Eu posso fazer uma leitura especial aqui, se vocês quiserem, posso fazer uma leitura do plantão, pode ser o plantão que fez mais sucesso, posso ler do jeito que eu leio aqui em casa, o pessoal dá risada, e eu uso a música do plantão da Globo para divertir o pessoal adora. Mas que dúvida que a gente vai querer isso aí, é evidente, queremos, então já cata aí, já seleciona aí o plantão de maior sucesso aí, Tati. Achei até que nós ia ter um spoiler já de um plantão exclusivo, um plantão de fato, né? Uai, olha aí, vamos conversando, vamos conversando com a Tati, daqui a pouco rola aí os spoilers do próximo plantão. Daqui a pouco sai uma notícia. LinkedIn, muito bom. Tati, de novo, muito feliz de poder estar trocando ideia contigo aqui, essa pessoa super criativa, que criou essa iniciativa aí do Plantão LinkedIn, né? Esse lugar, né? Para quem não sabe, turminha, para quem não caiu a sua ficha ainda, né? Plantão LinkedIn, cobertura semanal sobre o que acontece no universo das corporações, no mundo da política, dos esportes e tudo mais que é manchete lá no LinkedIn. Um apanhado bem humorado e crítico, muitas vezes e quase sempre muito crítico, sobre como as pessoas se relacionam na rede e que muitas vezes é contraditório com a vida real. No plantão LinkedIn, a Tatiane escancara com todas as letras que não está tudo bem fora dos stories. É isso mesmo, Tati? É exatamente isso. Consegui apresentar o plantão LinkedIn? Conseguiu, é exatamente isso, Cris. Obrigada por trazer uma visão de um leitor sobre o plantão. A ideia do plantão surgiu justamente para ironizar as situações do cotidiano, que no LinkedIn viram coisas incríveis, aprendizados maravilhosos, todo mundo tá feliz, todo mundo super produtivo, todo mundo fez 1 zilhão de cursos na quarentena, todo mundo aprendeu a fazer pão, etc, né? E tudo vira um grande aprendizado lá na rede, quando na verdade na vida não é assim que tá acontecendo. A gente sabe, né? A gente sabe pela nossa própria vida que tá tudo dando, né, meio errado, tudo meio estranho, nada funcionando do jeito que deveria funcionar, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, mas lá é um mundo à parte, assim, o pessoal diz que é como se fosse um Instagram do trabalho, né? Então, eu entrei no LinkedIn, e eu nunca disse LinkedIn, na verdade, eu sempre digo LinkedIn, né? Esse nome, eu resolvi usar esse nome porque eu uso esse nome na vida real. Então, eu falava assim, eu botei lá no meu LinkedIn tal coisa. Falei com o cicrano lá no LinkedIn, eu sempre uso esse termo, né? Então, eu decidi usar ele lá no plantão. Eu entrei lá, né, e aí eu comecei a postar alguns conteúdos sobre a minha profissão mesmo, eu sou jornalista, e eu trabalho como assessora de comunicação na URGS, né, esse é o meu principal trabalho. E eu também sou desenvolvedora, então eu atuo, isso como voluntária mesmo, na ONG Nós Somos, né, é uma startup de impacto social ali, então eu atuo como voluntária, mas eu tenho meus clientes de freelancer, assim, que eu atuo tanto em desenvolvimento web, quanto em comunicação, né?
atuo nessas duas áreas, que são as áreas que eu estudo, né, minhas áreas de conhecimento, enfim. E aí eu entrei no LinkedIn, e aí eu comecei a ver essas histórias mirabolantes, assim, né, e aí eu já comecei a sentir uma coceira ali, pensei assim, meu Deus, não dá, né. Bom, então eu comecei a ver, assim que eu entrei no LinkedIn, os meus olhos começaram a ver que nem aquela coisa que a gente diz, né? Assim, é grávida, ela tá grávida, ela começa a ver um monte de mulher grávida, né? Eu entrei no LinkedIn e aí todas as coisas sobre o LinkedIn começaram a aparecer e começaram a chamar minha atenção, né? As críticas que se faz ao LinkedIn em outras redes sociais. Eu pensei assim, meu Deus, isso aqui tem um espaço muito bom para eu trazer esse deboche lá para dentro do LinkedIn, né? Porque ele não estava lá, ele estava só fora. E é justificável, porque as pessoas têm medo de se comprometer, elas têm medo de que o chefe veja, né? As pessoas me falam essas coisas, né? Eu gostei da publicação, mas eu não vou interagir porque eu tenho medo que o meu chefe veja, né? Várias pessoas me dizem isso. Então, bom, eu não tenho nada, não tenho um trabalho, né, que eu tenha medo de falar essas coisas. Em geral, eu não falo não é sobre o meu trabalho, eu tenho uma situação de trabalho que é bem legal, assim, bem próxima do ideal. Eu tenho um cargo onde eu trabalho menos do que 40 horas, eu trabalho 25 horas semanais, né? Eu tenho uma situação de trabalho que é bem ideal, tenho colegas legais e tal. Então, assim, meus colegas sabem que não é sobre eles que o Plantão LinkedIn tá falando, né? Manda um e-mail aí pra gente mandar currículo, então. Tem que fazer concurso público. Eu trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Bom. Que luxo, muito bom. Então, eu tenho uma situação de trabalho ali que é muito diferente da situação que a gente vê, né, nas empresas ali. Eu vivo um outro cenário, né? Um cenário bem legal, assim, do ponto de vista do trabalhador. Só que eu tenho pessoas próximas a mim, né? Pessoas que eu conheço, amigos, enfim, que estão vivendo essa situação, né? E então eu pensei assim, bom, eu posso usar a minha voz para ironizar essas situações e debochar disso do jeito que o brasileiro gosta de fazer, né? Que é debochar de tudo. Então eu comecei a pensar, né? Pensei bastante antes, né? Pensei em muitas formas de ironizar aqueles assuntos, e o plantão começou assim. Eu comecei vendo situações corporativas que aconteciam no LinkedIn, mas que não eram necessariamente notícias de lá, né? Eram coisas muito comuns, tipo, sei lá, foguete não tem ré, que ninguém aguenta mais ouvir. E agora os nomes tem, dos caras. Hã? E agora tem, né? O foguete do Elon Musk agora dá ré, né? Sim, eu já usei, inclusive, sei. o foguete, já usei, inclusive, essa piada, né? O foguete não tem ré, ou é a coisa do post caça-like, da enquete que é feita só para gerar engajamento. As pessoas descobriram que a enquete gera engajamento, porque... E aí a gente pode perceber essas estratégias, né? A pessoa faz uma pergunta e aí ela coloca opções que não respondem a pergunta. Para quê? Para tu comentar, né? É de propósito, né? Para gerar a discussão ali. Então, outras coisas. Os nomes das profissões são sempre em inglês. Todo mundo tem nome de profissão em inglês. Então, sei lá. Tô indo lá no meu LinkedIn dar uma olhada aqui que eu escrevi agora. Mas não é errado. Não é que seja errado, é que é engraçado, entende? Claro que sim. É engraçado, porque a gente mora no Brasil, na nossa carteira de trabalho está escrito alguma coisa em português, e lá vira uma coisa em inglês. Então, vira analyst, vira CEO, né? Não, esse aí casualmente foi um dos que, assim, eu vou separar alguns aqui que eu gostei para comentar, né? E aí, esse aí foi um dos que eu achei demais, que assim, palavras como diretor, coordenador, gestor e analista seguem em baixa na rede profissional. Linguistas argumentam que o algoritmo dá preferência para termos em inglês, como head, analyze, especialista. Cara, mas não é isso, a gente vê só nome em inglês lá, né? Bom, e aí eu comecei, esse aí que tu citou é mais do início, que era quando eu fazia essas piadas com os nomes Esse aí tá no primeiro plantão. No primeiro, aqui. Tá. Bom, tá nos primeiros. E aí eu comecei a ironizar essas situações comuns do LinkedIn, né? Conforme o tempo foi passando, as pessoas foram percebendo o plantão como um informativo.
Eu já pensei sobre isso, eu não sei bem se ele é jornalístico ou não, eu tenho dúvidas sobre isso, né? Dúvidas sobre... eu quero que as pessoas leiam notícias, eu quero que elas se informem, né? E quero que elas reflitam sobre alguns assuntos. Então, assim, os meus objetivos são esses, né? E aí, no início, eu trazia, de modo irônico, alguma coisa assim. Então, eu dizia, linguistas argumentam que não sei o quê, que era onde eu fazia o meu comentário mais opinativo, né? E o pessoal, no início, entendia isso bem. E, recentemente, até um rapaz foi lá e falou, até fiquei refletindo sobre o comentário dele, mas eu percebo isso como informativo. E aí eu comecei a me dar conta de que as pessoas estão percebendo o plantão como algo informativo e comecei a basear as pautas mais do plantão em notícias mesmo. Mas eu tenho feito testes, assim, com conteúdo, inclusive essa semana ele flopou. E eu vou fazer deboche com isso semana que vem. Olha só. Porque não teria graça nenhuma se eu não debochasse do plantão ter flopado, né? Claro. A gente tá aqui para fazer piada mesmo. Então eu fui testando, eu faço testes com o conteúdo e vou vendo o que faz mais sentido, o que não faz, o que o pessoal acha legal, onde é que acerta, onde é que erra, né? Recebo comentários críticos, tanto ali, às vezes, na própria sessão de comentários, quanto na minha caixa, e vou avaliando o que é mais legal. Mas, assim, eu digo a gente, eu sempre falo, né, nós, agências, né, ver que eu uso isso. Isso também é um deboche, não tenho equipe nenhuma, sou eu que faço tudo aquilo ali. Então, vocês devem ver eu falando assim, nossa editora é inexperiente, são os meus gatos, né, eles me ajudam, mas eles mais dormem do que me ajudam, né. Então, a gente tem a editora inexperiente, tem o estagiário rolando o trampo, e tem o CEO, depois eu contratei o CEO, que é o Mark Andutouca. Então, o Mark, às vezes, ele tenta coordenar a equipe, eu sou redatora do plantão. Então, ele tenta coordenar ali a equipe, mas ele cansa, ele dorme, ele quer trabalhar de madrugada, é todo esse rolê aí. Então, isso também é um deboche, né? Porque eu sei que tem gente que tem equipe ali para cuidar da sua rede social, no LinkedIn eu não tenho, sou eu que faço tudo mesmo. Então, ele foi crescendo a partir dessas situações, assim, de pautar assuntos de trabalho e pautar assuntos da rede ali, especialmente porque é uma rede de trabalho. E sempre orgânico? Sempre orgânico, eu não tenho nada patrocinado, eu não tenho dinheiro para isso, eu faço isso porque eu gosto, eu acho divertido, tem vezes que eu penso assim, putz, é domingo, tem que fazer o plantão, e aí eu às vezes não quero, e aí eu começo a escrever, e daí eu já começo a dar risada, e aí eu acho bem legal. Não tem nada, ele é 100% orgânico. E é isso que é interessante de a gente falar sobre, que é o fato de a gente ter muitas pessoas interessadas ali naquele tema, significa que as empresas devem dar um pouco mais de atenção para alguns dos assuntos, né? Por exemplo, resposta aos candidatos, dos processos seletivos, é uma coisa que sempre é pauta lá, porque é um dos assuntos que é mais, que chega mais para mim, assim, as pessoas vem muito falar assim, olha, eu mando currículo, ninguém nem me dá retorno, eu fico esperando, às vezes esperando um retorno de uma ligação, a pessoa promete e nunca retorna, né? Então é importante que as empresas vejam a quantidade de pessoas interessadas ali naquele assunto para mostrar que de fato há um ponto de dor ali, né, das pessoas. Porque as empresas pagam na internet de legais, né? Só que aí tem um monte de coisa mostrando que, na verdade, está acontecendo o contrário. Então, a empresa vai dizer assim, não, nós somos inclusivos, somos legais. Aí vai lá a XP e posta uma foto sem nenhuma pessoa negra na foto. Quase pouquíssimas mulheres, né? Onde está a diversidade? Está só no post da internet ou ela acontece na prática, né? Então, o plantão serve para ironizar essas situações aí em que há um desequilíbrio, né, no mercado. E o LinkedIn é o espaço ideal para isso, porque lá é uma rede de faz de contas em muitos aspectos, né? Eu já conversei com a Érica Firmo, que é a coordenadora do LinkedIn para Américas ali e tal, e ela fez uma série de posts onde ela perguntou para as pessoas, né, o que vocês acham que é o maior erro do LinkedIn e tal, e eu escrevi que é não usar a rede de modo estratégico, mas ela em um dos posts, acho que foi o post do Bruno Lacerda, não sei se vocês conhecem, ele é super divertido também. Claro que sim. Ela falou que fanfic é uma coisa super cafona, né? Então, o próprio LinkedIn acha que fanfic não é legal, que a gente deveria ter conteúdos mais honestos ali na rede, né? Mas, enfim, os fanfiqueiros continuam, os RHs continuam dizendo que são incríveis, legais. Inclusive, essa semana teve uma moça que foi lá e quis colocar o lado dela, né, do RH. E aí uma pessoa falou e disse assim, não, eu tô esperando
há tanto tempo e tu nunca me deu retorno, né? O que é uma coisa engraçada, porque assim, quando a gente se coloca como alguém perfeito na rede social, significa que a gente precisa ser perfeito, né? Só que não existe isso. Então é muito problemático. Por exemplo, o Plantão não se propõe a ser perfeito em nada. Aliás, ele erra bastante, né? Eu não me coloco como alguém que não erra, erro muito. Então é curioso porque esse tipo de situação, né? A pessoa vai lá e escreve assim, não, é porque o RH faz a seleção e aí não aparece ninguém, então eu dou o retorno para todos os candidatos e não sei o quê. E a pessoa vai lá e diz assim, não dá não, porque eu tô esperando. E ninguém deu. E às vezes no plantão, inclusive, a gente lança algum assunto e aí vem alguém e diz assim, é verdade, isso aí aconteceu comigo. Então as pessoas estão mais atentas a esse tipo de circunstância e elas estão mais conscientes de que o que está acontecendo ali ou o que está sendo relatado não necessariamente é verdade, porque alguns dos fanfiqueiros já andam recebendo comentários críticos nas suas postagens e dizendo assim, não, mas espera aí, não é bem assim, né? E isso é importante que a gente consiga debater e chegar a um consenso, mas entendendo que a gente não pode ficar forçando a barra ou exagerando ou pautando uma vida perfeita ali, sabe? Porque não é verdade, não é o que acontece nas organizações, não é o que acontece no nosso trabalho, no dia a dia, entende? Então é falso. A gente precisa parar de escrever histórias mirabolantes só para conseguir engajamento, né? Sim. Enfim, o plantão não é sobre isso, o plantão é sobre ironizar esse tipo de situação. Mas acho que é um super serviço, assim, que apareceu, né? Acho que preencheu a lacuna para que tantas pessoas se dessem conta, né? De, pô, que mundo lindo e maravilhoso é esse que eu vivo, né? Pô, não é de verdade. E mesma coisa das organizações também, das empresas e dos próprios RHs, né? Que fantasiam tanto, assim, dos seus processos lindos e maravilhosos e que não é, né? Eu só acho que até que chegou tarde, assim, o plantão LinkedIn ou serviços do tipo, né? Informativos do tipo, assim, porque, pô, vamos se dar conta, né, galera? Vamos se dar conta. Eu acho que o Instagram sofre do mesmo mal também, né, Tatiane? O Instagram também colocando aquelas vidas maravilhosas, a parte boa da nossa vida. Não vamos dizer que também que é toda errada, né? Que ele é todo errado, mas a gente não vai ficar publicando, alguns até fazem, né? Mas nossos perrengues diários, né? Vamos botar lá quando a gente está bem maquiado, bem bonito, pronto para festa, né? Um pouco é isso. Né? Tu sabe que aconteceu comigo ontem, muito disso que tu falou, Tati, que tem uma página que eu sigo, que eu acho demais, lá no Instagram. Daí depois eu fiquei pensando agora na tua fala. Festa da firma? Festa da firma, exatamente. Amo! Aí, mas a festa da firma eu não gosto. Eu não sou a pessoa que costuma gostar muito da festa da firma. Eu tô fazendo confissões aqui agora. Eu não me sinto muito bem, me sinto meio deslocada na festa da firma. Vocês não se sentem? É muito estranho, assim. Eu, em geral, fico no canto e aí eu pego umas comidinhas ali e fico sentada, assim, meio que mostrando que estou ali na festa. E aí as pessoas vão lá e dizem assim, por que tu tá quieta aí no canto? E eu só penso assim, eu não sei o que fazer aqui nesse ambiente. É muito estranho. Vocês não acham estranho festa do trabalho? É bizarro, né? Eu acho meio estranho. Sabe que teve uma das empresas que eu trabalhei um tempo atrás, que ela é uma operadora de saúde e tudo mais, então por ser uma operadora de saúde, uma olhada assim para a saúde, o que eles fizeram? Não lembro em que ano foi isso, 2014, 2015. Esse não tem, 2014 ou 13. Não tem mais bebida alcoólica na festa de final de ano. Então a festa virou aquela coisa, reunião de um monte de adulto para tomar Coca-Cola e tomar suco. Aí o pessoal depois no dia seguinte queria saber por que era 11 da noite e não tinha mais ninguém. Não, é muito comum isso aí, né? Pô, a gente é colega ou é amigo, a gente confraterniza com amigo, né? Então, colega, a gente fica nessa posição que tu mostrou ali, né, Tatiane? Pô, a gente tá lá para trabalhar, né? Para ficar, né, se abraçando. Só que daí tem o lance da bebidinha, que daí você toma 2 golinhos e daí já abraça, aquela pessoa já vira melhor amigo, o pessoal mete os pés pelas mãos. Então, esse movimento de proibir bebida alcoólica em festa corporativa tem sido muito comum, porque o pessoal, né, excede muitas vezes, depois o arrependimento no outro dia vira a pauta do plantão liquidinho dele, né? Porque, olha, é o que é de mais comum. Tu falou do Bruno Lacerda, eu adoro ele também, né? Falo verdades no LinkedIn. É a mesma coisa, né, gente? A gente precisa das verdades aí, né? Da vida real.
Mas eu ia só fazer um comentário da Festa Filme, que eu ontem vi esses 2 posts e eu compartilhei, eu achei sensacional. E aí teve umas 2, 3 pessoas que depois me responderam, perguntando: tu tá louco, meu? Chefe, olha isso aqui. Qual é o problema? É uma piada e eu achei engraçado. Não vou rir da piada, que era muito disso. Até eu busquei ela aqui, que é assim, tipo uma enquete do RH. Como você se sente retornando ao escritório? Escolha a opção que você mais se identifica. Empolgado, muito feliz, mal vi a hora. E a última, odeio home office. Daí é tipo uma cara da pessoa meio triste, feliz, assim, respondendo. Só que eu falei, cara, é óbvio, né? Daí até comentei esses dias com o pessoal. O pessoal agora tá querendo, né, diversificar, né? Tipo, o trabalho remoto. Eu falei, meu, se eu tiver que vir para a empresa e não tá todo mundo aqui, eu tô fazendo um remoto dentro da empresa. Então não faz diferença. Aí os caras assim, pois é. Tá, agora nós temos que falar com outra pessoa lá, né, para ver se faz sentido ou não. Mas enfim, é as loucuras que acontecem de RHs e empresa. No Facebook tinha também as vagas arrombadas. Vocês recordam desse? As vagas arrombadas também, aquela coisa, né? Pedido estagiário com inglês fluente, com 10 anos de experiência, e volta e meia aparece coisas do tipo por aí também no LinkedIn. Eu achei curioso que outro dia, Tatiana, eu vi agora, né, você falando, eu me recordei, teve um evento para produtores de conteúdo na semana retrasada, e falaram muito do Instagram, de TikTok, de até Facebook, Pinterest, YouTube, os YouTubers, mas não se fala em LinkedIn. Parece que o LinkedIn é um lugar diferente, assim. Mas cada vez mais a gente vê comentários, né? E você mesmo já falou em outros programas, outras entrevistas, talvez até no plantão LinkedIn, agora não me recordo onde, da como é que chama? Facebookização do LinkedIn, né? Já falei várias vezes no plantão sobre No isso. plantão, né? E por que tu acha que o LinkedIn tem esse status diferenciado, né? Será que de fato é o lugar só dos CEOs, dos heads, como é que é? Analyzers? Analysts. O que eu acho, assim, né? Eu aqui falando como uma usuária do LinkedIn e não como uma jornalista, tá? Não como alguém que trabalha com comunicação. Sim. Eu acho que o LinkedIn, ele é uma rede ali onde as pessoas se propõem ou se propuseram, enfim, ela surgiu com o motivo de abordar trabalho, de ajudar as pessoas a encontrarem trabalho, né? Então, conforme o tempo foi passando, e as redes ali no LinkedIn, elas são redes profissionais. Então, assim, no meu Instagram pessoal, eu tenho meus amigos, né? Aí, assim, sei lá, se o meu chefe quisesse ser amigo no meu Instagram, eu tô falando hipoteticamente, né? Que eu pensar duas vezes. Daí tu pensa assim, não, vou pensar 2 vezes, porque aqui no Instagram tem, sei lá, tem foto de biquíni, etc. Eu nem posto quase nada, né, em rede social, eu trabalho com isso, então, sabe, a gente fica meio de saco cheio. Mas, digamos assim, né, sei lá, eu tenho foto de biquíni no meu Instagram, então não vou pensar 2 vezes se eu vou aceitar o meu chefe aqui. Mas o LinkedIn surgiu para ajudar as pessoas a encontrarem trabalho, ou não encontrarem trabalho exatamente, mas para elas criarem redes profissionais, né? Então, o tipo de contato que tu tem ali, de conexão, as pessoas são mais pessoas com quem tu quer fazer negócios, né? Uhum. E aí não faria muito sentido, digamos assim, o mesmo público de, sei lá, Instagram, Facebook, etc, né? Uhum. E então, o que acontece? Eu acho que as pessoas, elas estão ali tratando de situações de trabalho. Então, elas estão tentando atrair atenção para suas qualidades profissionais, elas estão tentando mostrar que, enfim, estão em busca de emprego ou não, estão tentando fechar negócios, né? Às vezes em busca de parceiros de negócios, né? Já recebi, né, algumas propostas ali, não faz muito sentido, não é o que eu estou buscando, né? Mas as pessoas em geral ali no LinkedIn, elas estão em busca de contatos profissionais, né? E aí, bom, aí faz mais sentido ter um certo tipo de conteúdo ali e não ter outro tipo de conteúdo, né? Uhum. É por isso, então faz mais sentido, digamos assim, a gente ter o chefe no LinkedIn do que ter no Instagram, no Facebook, etc, né? E aí, bom, quem é que vai querer mostrar para o chefe que, sei lá, tá
não tá conseguindo produzir, né? Que é um tipo de post, às vezes, que a gente vai ver no Instagram, né? A pessoa faz um story e diz assim, sei lá, não estou produtiva hoje, né? Uhum. No LinkedIn, a gente não vai ter esse tipo de post. Por quê? Porque a pessoa tem medo que o chefe dela veja que ela não está sendo produtiva, né? Não, e depois encontra também, né? Porque em tese, né, como a gente está vendo hoje, todo mundo é lindo e maravilhoso ali. Então, pô, dizer que eu não sou produtivo, mostrar vulnerabilidade talvez seja um problema no LinkedIn, né? Exatamente. Então, não sei, vocês não falaram, né? Vocês falaram do Festa da Firma e tem o Decepções Corporativas também. Não conheço. No Instagram e no Facebook. Bom, o Facebook tá morrendo, né? Todo mundo diz isso. Mas as comunidades no Facebook são muito engajadas. Os grupos do Facebook, eles estão mais vivos do que nunca. E o grupo querido da galera, não sei se vocês estão lá, se chama Fanfics Corporativas. Esse grupo é genial, né? Então, o que acontece? Eu descobri esse grupo depois que eu já estava fazendo plantão, né? E eu comecei a me inserir mais em espaços de deboche, né? O Twitter faz muito deboche do LinkedIn, então eu também uso ele para buscar pautas e ver o que está sendo tratado, o que está sendo mais ironizado ali também, né? Para buscar assuntos. Mas esse grupo é hilário, assim, é muito engraçado, porque o pessoal pega bem mais pesado do que o plantão, obviamente, né? Inclusive, porque eu faço o plantão a partir do ponto de vista de alguém que é um profissional de comunicação, né? Então, tem vários cuidados que eu tomo ali como profissional de comunicação mesmo, né? Que o pessoal nesse grupo não vai tomar, né? Digamos assim, né? De ter alguns riscos, de tu falar de algum jeito, falar de algum jeito específico sobre algum assunto ou outro. Tem alguns cuidados que a gente precisa tomar, né? Quando a gente menciona pessoas, quando a gente menciona marcas, né? Tem que cuidar esse tipo de coisa. Então, o plantão, ele é feito a partir da ótica de alguém que é um profissional de comunicação, né? Mas que entende que, obviamente, assume alguns riscos, assumo vários riscos ali fazendo plantão, mas tem outros caminhos também que eu compreendo que são caminhos que eu não vou seguir, né? Então, esse grupo é muito engraçado. Se vocês não estão, recomendo que vocês entrem lá. Vamos entrar lá. Eu tô em vários ali, eu tava até tentando resgatar alguns, assim, muito engraçados, assim, né? Que fazem também piadas sobre isso. Depois a gente compartilha ali nos comentários, na descrição do vídeo, a gente coloca algumas dicas pra galera aí seguir. E tem também uma versão em inglês do Fanfics Corporativas que se chama LinkedIn Memes for... não sei o título, mas é tipo assim, memes do LinkedIn para quem não é empresário, alguma coisa assim. E aí é engraçado porque eu falei versão em inglês, porque todas as pautas que aparecem no Fanfics Corporativas em português, eles também estão discutindo lá, entende? Tipo assim, o post caça-like da interface, né? Gostou mais dessa ou gostou mais daquela? Tá discutindo lá em inglês também. Teve uma thread recente, que foi a que eu ironizei no último, sem ser nesse último, no outro, sobre o meu funcionário me pediu uma folga no primeiro dia de trabalho. Eu vi. Essa thread começou em inglês, mas ela continua em português, entende? Então, assim, se tu buscar o post, tu vai ver que tem 1 zilhão de cópias desse post, tanto em inglês quanto em português. Então, é muito engraçado que o mesmo tipo de mal, digamos assim, que aflige a comunidade brasileira no LinkedIn, também aflige a comunidade que tá falando inglês ali no LinkedIn, que não é necessariamente pessoas de um país só, né? Eu falo do contexto brasileiro porque a minha rede ali é predominantemente brasileira. Não tenho muitas pessoas de Portugal ali ou de outros países lusófonos, né? A comunidade de países lusófonos é grande. Então, são os mesmos tipos de problemas, entende? Assim, o excesso, o RH que é perfeito, o CEO que é muito humano. Aí você vai lá e olha os comentários da empresa no Glassdoor e aí tem sim 1 zilhão de comentários sentando o pau naquela empresa, né? E agora uma coisa que eu descobri aqui é um furo. Não sei se... Eu acho que vai sair no plantão da semana que vem. Aqui, ó, adiantando. Vocês pesquisem lá no LinkedIn sentimento de dono e coloquem vagas. Filtrem por vagas, e vocês vão ver todas as empresas que falam em sentimento de dono na vaga. E tem empresa grande que paga de legal na internet e escreveu lá, sentimento de dono, é importante. Tem outra coisa, escrevam lá também, brilho nos olhos e filtra por vaga. Sai um monte de pérolas, assim, a gente não sabe se a gente dá risada ou se a gente chora. Inclusive,
eu vou estrear um quadro no podcast chamado Pod Meme, onde eu vou trazer algumas dessas questões assim de é para rir, é para chorar e tal. O quadro vai se chamar Hipotético. É um quadro hipotético com situações hipotéticas assim. Será hipotéticas ou não? Eu vou estrear, não tenho data ainda, estou fazendo o piloto para mandar para o pessoal, mas já está certo que eu vou começar. Eu acho que é uma coisa só de eu terminar de editar o programa mesmo e mandar para eles. Mas é isso, eu vou ironizar essas situações em podcast também, não necessariamente semanal. Mas a ideia é que a gente consiga ampliar esse debate para fora do LinkedIn, né? Ele existe em alguns espaços privados, mas a gente quer ironizar isso em mais lugares, né? Para mostrar para as pessoas que, de fato, não tá tudo bem, né? Então, que se a pessoa tá se sentindo mal, porque todo mundo tá bem lá no LinkedIn, ela não tá sozinha, sabe? Ela não tá sozinha. Ô, Tati, eu ouvi o Pod Meme, eu adorei. Então, fica a dica aí, pessoal que está nos ouvindo. Pod Meme, né? Nas plataformas aí de streaming de voz. É hilário. E eu ouvi o teu, claro, né? Para poder também saber mais do plantão LinkedIn, assim, e curtir. A nossa clássica stalkeada. Ah, gente, stalkeia direto aqui. Ô, Tati, faz um plantão. Faço parte desse time também. Assim, na sequência, eu quero que tu faça o plantão pra gente, então, que tu disse que podia fazer. Tá. Mas antes eu queria saber assim, já que o Mark, como é que é o nome dele? Ai, meu Deus. O Marcando Touca. Tá aqui, o Marcando Touca. A inexperiente não te ajudam muito, né? Talvez tu possa contar só com o teu estagiário rolando o trampo. Como é que tu faz essa curadoria, né? Claro, tu é uma jornalista, mas assim, tu te dedica muitas horas por dia para buscar essas informações todas, né? Qual é o teu tempo, assim, de redes, assim, para poder, né, toda segunda-feira, ao meio-dia, a gente ter o plantão LinkedIn. Acho que até deu uma breve comentário antes, mas tu recebe muito Isso. No chat ali? Como é que é? Nesse momento que eu tô falando com vocês, acho que tem umas 50 mensagens não lidas lá, né? Tá, mas no comecinho tu não recebia nada, era tua garimpagem ali, né? Bom, vamos lá. Eu gosto de debochar do LinkedIn, né? Então, uma parte disso é um trabalho, outra parte é uma diversão para mim, né? Bom, eu leio muito sobre trabalho, eu leio notícias sobre isso, recebo sugestões das pessoas, eu dou uma olhada ali. No início eu tirava tudo do LinkedIn, né? Mas aí as pessoas mais sensatas começaram a me adicionar, e a minha rede hoje ela é muito sensata. Então, se eu dou uma scrollada lá no LinkedIn, não vem mais muito essas pérolas para mim. Então, essas pérolas para elas chegarem até mim, acaba dependendo um pouco da caixa de mensagens mesmo, ou de situações que eu vejo sendo ironizadas em outras redes, né? Seja lá no grupo do Facebook, seja no Twitter. Se tu escreve LinkedIn no Twitter, nossa, bom, daí já tem 1 zilhão de pautas para serem tratadas, né? Sim. E aí também pego de assuntos que estão sendo discutidos sobre trabalho na mídia, né? E claro, eu me pauto por assuntos que quero que sejam pautados, especialmente assuntos sobre condições de trabalho, assuntos sobre seleção, assuntos que são, digamos assim, males que afligem o trabalhador, por exemplo, e não são tratados no LinkedIn. Então, esse é o meu mote, digamos assim, e causos da rede, né? Porque a rede tem muito causo que serve para a gente debochar. Então, tem essas duas coisas. Tem os assuntos que eu quero abordar ali, e tem os causos da rede, que são tipo o tompeiro ali, né? Diria o Jacan, o tompeiro do plantão. Ai, que delícia. E tenho também a sessão de cartas dos leitores, que às vezes eu consigo atender mais, às vezes eu consigo atender menos, que é quando alguém quer se juntar a esse debate. Porque eu acho que é importante, Curiz, eu queria dizer isso, é importante que esse debate ele seja coletivo. Entende? As pessoas dizem assim, manda isso aí para Tati para ela falar sobre esse assunto, mas eu sou uma pessoa só, né? Então, assim, eu não vou conseguir salvar ninguém da confusão. A gente precisa se organizar coletivamente, a gente precisa também levantar outras vozes dissonantes para que a gente consiga, então, ter relações de trabalho mais honestas, para que a gente consiga
parar um pouco com essa coisa de que todo mundo é perfeito e que as empresas são perfeitas e que vai dar tudo certo e pronto, que a gente vai não falar sobre esse assunto e vai ser resolvido, porque não vai ser resolvido, né? Essa semana passada eu usei lá o quadro do Dominic Ingres no plantão e o pessoal odiou. Mas quanto mais a gente não fala sobre alguns assuntos ou não usa, não pauta, mais a gente vai criando tabus, entende? A gente não pode ficar criando tabu, a gente tem que falar sobre os assuntos, sim, entende? E a gente vive, né? Desculpa te interromper, mas a gente vive já essa vida de colocar as coisas para debaixo do tapete, né? A sujeira para debaixo do tapete. O que tu está fazendo é tirar, talvez, ou não deixar nem ela entrar muitas vezes, né? Então acho que é saudável para a rede, para as pessoas, para as organizações. Acho que a gente comentou um pouco sobre isso antes também, mas de novo ressaltando, acho que isso é saudável, né? A gente poder falar do que não está legal. E já que os RHs, já que as organizações estão todas aí numa vibe, né, que espero que sincera, de poder ajustar, fazer, né, vivemos uma nova era. Como é que é? Uma nova era, tem a brincadeira com a palavra era, né? Mudança de era ou era de mudança, né? Essas bobagens. Mas, enfim, as empresas precisam se dar conta que muitas vezes elas são tóxicas, que elas exigem demais dos seus funcionários e que pelo menos nesse lugar, então, que eu vou até, que muitas aspas, turma que está nos ouvindo, chamar de sagrado, né, do LinkedIn, por conta de que a gente coloca o trabalho nesse lugar muitas vezes sagrado e por isso a gente não se permite fazer tantas brincadeiras com a gente mesmo, já que ali o produto somos nós, não é verdade? Então a gente tem que cuidar desse produto, tem que aparecer bonito ali naquele lugar, é a nossa vitrine muitas vezes. Então que a gente possa também debater assunto sério e trazer à tona. Eu ia falar, né, uma coisa, eu vou falar, né, é jogar merda no ventilador mesmo, né? Falou essa palavra, que é isso? A gente não pode falar merda aqui, nem palavrão no podcast, né? Só que não. Mas é muito disso, né? De, cara, enfim, tocar dentro da ferida tem uma coisa, ao fazer mais que dizer, né? E a gente está mais dizendo ali, é que nem o exemplo ali da XP, né? Então, e aí não é só aquilo ali, Pô, chega de hipocrisia, né? Pô, que os caras são hipócritas pra caramba, né? Que é o contexto do ambiente de trabalho, que é os RHs bonitos, lindos, maravilhosos, que fazem frufrura, e depois dizem que participam lá num programa da BRH, que ganhou prêmio, mas você vai ver lá dentro, tá todo mundo querendo se matar e ninguém querendo voltar a trabalhar. Né? Tu que tá dizendo, se não saiu no plantão, eu não acredito. Isso é importante também de dizer, viu? O plantão não fala sobre todos os assuntos, não tem espaço para isso, ele não é imparcial. O rapaz foi lá e tinha essa ideia, né, de que é um informativo, então isso aqui é imparcial. A imparcialidade não existe, né? Eu escolho os assuntos, eu sou uma pessoa só, ele está sujeito a erros, né? Inclusive, essa semana eu caí numa barrigada, que eu divulguei uma notícia que já tinha passado. Então, explica, barrigada é um termo jornalístico? Barrigada é um jargão jornalístico que a gente usa para dizer quando a gente erra na notícia, assim, ou divulguei uma notícia que não era notícia, ou quando deu um erro a gente chama de barrigada. Então, eu sou uma pessoa só e eu tô pautando assuntos ali, né? A gente não pode acreditar que haja que as coisas sejam neutras, nada é neutro, há interesses de todos os lados, né? E no trabalho a gente precisa entender que há interesses conflitantes muitas vezes entre quem emprega e quem é empregado. E não estou dizendo aqui, isso não estou dizendo para demonizar o empresário ou dizer que ele é mau e não. Não é esse o ponto. O ponto é que a gente precisa de relações de trabalho honestas, onde a gente consiga falar com naturalidade, com transparência sobre interesses de trabalho que são distintos muitas vezes, né? Ter a abertura para poder falar, né? Exato. E assim, depois que eu comecei a fazer o plantão, eu fiz um monte de entrevista em várias empresas, né? Que eu não estou procurando outro trabalho, eu gosto do meu trabalho, né? Mas eu ouço as propostas e estou aberta. Agora, as empresas que me procuram, por exemplo, nenhuma veio tentar me vender uma história bonita de somos apaixonados por qualquer coisa. Nenhuma. Ela vem e diz assim, olha, a gente tem essa vaga, a gente precisa desse serviço. Por que a gente precisa dizer para ti assim, não, olha, senão a gente é apaixonado por pessoas, a gente quer revolucionar o mundo. Entende? Isso é falso.
A empresa precisa de um funcionário para resolver um problema e o funcionário quer vender sua mão de obra para ser pago. Perfeito. E é isso. E ali há outros interesses envolvidos? Sim, o funcionário quer ter condições de trabalho adequadas, ele quer ter uma carga de trabalho que é adequada à carga horária que ele exerce e também à função para a qual ele foi contratado. O empregador quer o quê? O empregador quer ter o máximo de produtividade com aquele quadro que ele contratou, entende? Por que a gente precisa dizer que queremos revolucionar o mundo e somos apaixonados? Por que a gente não pode falar com transparência sobre o que é de fato, né, uma relação de trabalho ali, onde as pessoas têm interesses diferentes, entende? Eu acho que talvez em parte seja por conta dessa nova economia, né, desse universo das startups, das legalzices, da empresa que tem coisinhas diferentes, mas no final tu ainda é um funcionário, tu tá ali numa relação de trabalho, patrão-empregado, né? Ainda existe uma hierarquia, pouquíssimas empresas no mundo, e ainda mais no Brasil, que a gente pode dizer que tenha uma gestão descentralizada, onde é tudo de boas, né? Acho que você faz uma piada também com essas diversões durante o ambiente de trabalho. Pô, vamos jogar sinuca, vamos jogar ping-pong, jogar videogame. Pô, mas e que hora você trabalha, né? Então, os relatos de mesa de ping-pong e relatos de videogames no ambiente de trabalho. Eu jogo videogame, eu sou uma pessoa que adora jogar videogame, né? Uhum. Eu faço isso no meu tempo livre, além de outras coisas que eu faço no meu tempo livre, né? Mas os relatos que a gente tem de empresas que têm videogame, ou mesa de sinuca, ou escorregador também, né? É de que ninguém nunca chegou perto disso. Por que as pessoas não chegam perto disso? Porque, às vezes, vai pegar mal, entende? Imagina se tu tem um monte de trabalho pendente e tu, não, eu tô aqui jogando videogame pra, sei lá, espairecer um pouco. Isso vai ser mal visto, né? Entende? Então, é uma coisa que é falsa. Não é verdadeira. É falsa aí. Oi, fale. Uma perguntinha aqui de curioso. Como é que foi pra ti? Eu quero plantão também, hein, Felipe? Já tá no ponto aqui pra vocês. A hora que vocês quiserem, eu faço. Vou fazer. Eu só não garanto que eu não vou dar risada, porque às vezes eu dou risada também. Por favor, dê risada. Então, eu vou fazer duas perguntas, acredito que sejam simples assim. Como é que foi pra ti ver o teu crescimento dentro do LinkedIn ali, quando vê do nada não, né? O teu trabalho e foi tendo aquele crescimento orgânico ali, tu tem hoje 30 mil seguidores. E aí, como é que foi para ti assim, quando tu começou a receber, talvez, críticas do que tu foi fazendo nesse teu trabalho? Receber crítica... Bom, tá, eu recebo crítica volta e meia, e eu não apago nenhum comentário, vocês vão ver lá que tem o pessoal que me xinga, continua lá xingando. Acho que só se tiver alguma palavra de baixo calão, alguma coisa assim, talvez, né? O próprio LinkedIn deve remover, né? Por conta de palavras inadequadas, né? Eu não apago crítica, eu acho que seria hipócrita da minha parte que faço um produto crítico não receber crítica, né? Então, assim, quando eu resolvi fazer o plantão, eu avaliei todas as possibilidades dele, assim, né? Então, eu fiquei meses pensando em como eu ia colocar isso na rede. Eu achei que, assim, era necessário que a gente tivesse vozes dissonantes ali que pautassem o outro lado, digamos assim, né? O outro lado da vida perfeita, que as coisas não estão perfeitas, né? Mas eu pensei sobre isso. E a cada conteúdo que eu posto, eu reflito sobre as possíveis críticas que ele vai receber. E aí, se eu acho que eu tenho condições de aceitar essa crítica, ele vai para frente. Se eu acho que eu não tenho condições de aceitar a crítica, ele não sai, entende? Sim. Então, isso é pensado também, né? Em termos de estratégicos ali, né? O que eu quero pautar aí esse assunto? Alguns assuntos eu fico em dúvida, assim, sobre como falar sobre eles, e essa é uma crítica que eu recebo, faltou tal assunto, né? As pessoas falam, faltou tal assunto, foi muito falado e não veio aqui, como assim? Bom, o primeiro ponto é que eu pauto os assuntos que eu já tenho ali, né, pensados, que eu quero abordar nessas edições, e o segundo é que eu não tenho ideia legal para tudo. Né? Então, às vezes não vai entrar ali simplesmente pelo fato de eu não ter tido uma ideia bacana para colocar ali naquele informativo, né? No início eu tinha mais sacadas, e aí conforme o tempo foi passando, eu fui pautando mais em notícias, né? E as pessoas foram percebendo que era um informativo, e aí eu fui tirando um pouco essa coisa dos comentários, quer dizer, os linguistas, os advogados, etc., mas às vezes ainda vem, porque às vezes as pessoas se confundem se aquela é uma fonte real ou não, né?
Mas quem me segue há mais tempo sabe que é um deboche, né, geralmente. E aí eu comecei, às vezes, até dar uma forçada ali para a pessoa perceber que é um comentário mesmo. Eu botei, sei lá, Associação dos Sensatos, né? Essa é uma coisa que não existe. Então não tem como a pessoa acreditar que aquilo é verdade. Tem que botar aquele aviso, né? Contém ironia. Contém ironia, exato. Tem que fazer. Então eu recebo as críticas e eu acho que faz parte da democracia, entende? A pessoa Claro. ela tem o direito de achar bom, achar ruim, gostar, não gostar. Tem gente que acha muito cafona fazer o plantão e tudo bem, entendeu? Assim como eu acho que é um fanfic cafona e assim como tem gente que adora, né? Exato. Tem 2 aqui, pelo menos. Enfim, muito obrigada, eu agradeço. E tá tudo certo, sabe? Eu me mas propus assim, a fazer... Tu te assustou, assim, em algum momento? Não, assim, quando tu chegou a ter esse crescimento dentro da plataforma? Olha, eu não me assustei porque eu faço isso há muito tempo, né? Eu não fazia com a minha imagem, né? Eu fazia com a imagem alheia, porque trabalho como assessora de comunicação, eu me formei em jornalismo, eu estou acostumada, meu treinamento, digamos, né, em nível superior, fui treinada para falar com massas, para falar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, isso não me assustou nem um pouco, assim. O que me assusta um pouco, o que me deixa um pouco reflexiva, é se essa coisa da exposição, da autoexposição, que é uma coisa que eu não gosto muito, né? Então, as pessoas vão lá e escrevem assim, tu não quer fazer um canal do YouTube, não quer aparecer, eu não gosto muito de aparecer com a minha imagem, enfim. Mas eu pesei isso, achei que a crítica era importante para aquela rede, então digo, tá bem, vai ter que ser assim, né? Especialmente porque o LinkedIn, ele privilegia perfis de pessoas em detrimento de perfis páginas institucionais, né? Então, quem tem um perfil de pessoa vai ter mais amplitude do que um perfil de uma corporação. Vocês devem ver o quanto rola muito menos ou aparece muito menos esse tipo de publicação do que a publicação de uma pessoa, né? Então, isso é uma coisa que me deixa um pouco, assim, reflexiva, né? Assim, agora a minha imagem tá por aí, etc. Mas, quanto a me assustar em relação ao número de pessoas, isso para mim não foi um problema, né? Legal. E tu comentou antes que tu tá conversando com o pessoal do próprio LinkedIn. O pessoal do LinkedIn já te notou, né? Daqui a pouco tu vai virar top voicer, inclusive, lá dentro, né? Eu achei que eles tinham me notado para me bloquear. Eu pensei assim, meu Deus, e agora? Pois Tô lascada. Como é que tá sendo essa relação? Como é que eles estão enxergando isso aí? Porque, de fato, né, eu espero que seja com esse olhar de que, pô, precisamos tornar esse lugar mais saudável mesmo, né? Falar as verdades que não estão sendo ditas. Essa visão, posicionamento deles? Eu acho que é essa visão, sim, pelo menos pela minha conversa ali, né? A conversa que eu tive foi com a Érica mesmo para essa série de posts que ela fez sobre erros da rede, né? Então ela selecionou algumas pessoas e me selecionou e aí eu falei com ela sobre isso. E aí ela disse que eles gostam do plantão, que eles se matam de rir. E aí eu falei assim, tá, então esse é o objetivo, é pra gente rir e depois a gente pensar um pouquinho, né? A ideia é essa, a gente ri e depois fica refletindo sobre o que está acontecendo ali. E a ideia do plantão é essa, né? Eu dou muita risada e daí depois eu paro e penso assim, pois é, né? Que tenso, que droga. São pautas pesadas muitas vezes, né? Assim, eu abordo assuntos como, sei lá, machismo, como racismo, inclusão, misoginia. Exato, assuntos, desemprego, né? São assuntos muito sensíveis, mas a partir do ponto de vista do brasileiro, né? Que vai lá, para, às vezes dá risada e depois para e pensa, né? A gente dá risada da nossa desgraça. O brasileiro dá risada da sua própria desgraça, mas a gente precisa, e aí também tem esse ponto, né? O LinkedIn é uma rede de pessoas que estão em outro momento, assim, da carreira, né? São pessoas qualificadas, muitas vezes pessoas que têm nível superior, pessoas brancas, a sua maioria, né? Então, assim, tem várias pautas do plantão que elas existem ali para tentar provocar esse público mais qualificado a pensar sobre a realidade, entende? Porque quando a gente aqui, muitas vezes eu falo sobre home office, né, no plantão, volta e meia. Eu gosto da ideia do home office, eu gostaria de trabalhar para sempre de casa. Eu achei isso incrível, né? Mas quem é que está em home office? Vi estatísticas esses dias, afeta 11%. 11%.
quem é, entende? Então, assim, esses alguns assuntos ali do plantão, eles estão ali para que a gente consiga também cair um pouco na realidade, ali que a gente está em um mundo muito privilegiado. Quem está no LinkedIn, entende? Quem tem nível superior, quem tem condições de escolher salário, quem pode escolher um emprego, sabe? Então, ele também serve para dar uns pá na cara, assim, dessa nossa classe média iludida e pobre premium, sabe? Sim. Também existe para isso, para ajudar a gente a trazer um pouco para a realidade. Aí, esse é o objetivo. Enfim, são testes, né? Assim, não sei se eu não acerto sempre, eu erro também ali, mas o meu objetivo é um pouco trazer esses assuntos para debate, para tirar um pouco o pessoal que está vivendo aí no conto de fadas, tirar um pouco esse pessoal da sua zona de conforto, né? Porque muitas vezes o LinkedIn, ele é a mesa de bar do empresário riquinho, sabe? Olha aí. Aquele Sim. monte de coisa que ele fala lá na mesa de bar para os amiguinhos riquinhos dele, Faz o post esse ali. debate está sendo visto por todo mundo. Uhum. E isso é ridículo, entende? É ridículo. Porque é um escárnio, chega a ser um escárnio com quem não tem emprego, sabe? Não, mas é só se esforçar. Mas é só se esforçar que você consegue. Meritocracia. É, meritocracia, exato. E aí a pessoa que tá vendo aquele tipo de manifestação, essa pessoa sente que aquilo é um deboche com ela, sabe? Claro. Então o plantão serve também para abordar esses assuntos e fazer a gente, classe média iludida, refletir sobre a realidade mesmo, né? Trago assuntos ali como inflação, desemprego. E lá no mais? Instagram é a menina que faz jejum intermitente, né? Que toma shakes da manhã, da tarde e da noite, né? Faz drenagem, como é que chama? Detox e skincare, né? Muda só o lugar, mas os privilegiados estão ali contando as suas graças. Eu adoro também que tu fala acho que nem é um termo que tu cunhou, o Link Disney, né? Não é. Eu não. Esse termo quem usa bastante é o Bruno. Eu não sei se foi ele que criou também. Eu acho que ele já disse que não. Que é um termo que se usa, né? LinkedIn, por exemplo, é uma coisa meio óbvia de ser usada, né? Assim, Tá, mas para mim é. LinkedIn é teu, né? Não sei se é meu, eu sempre usei esse nome, mas ele é, para mim ele é óbvio, porque, por exemplo, tudo que termina com inho, eu faço inho, por exemplo. Para mim ele é uma construção gramaticalmente simples de ser feita e óbvia de ser feita por algumas pessoas, né? Sim. Então eu gosto de brincar com essa construção e usar inho para tudo. Então, quem me conhece sabe, eu falo tudo no diminutivo, assim. Então, para mim seria muito óbvio falar LinkedIn. Então, eu falo LinkedIn desde sempre. Mas eu não posso dizer que sou dona, porque eu acho que é uma construção que é possível de ser usada, que pode ser usada por outras pessoas, né? Mas então, agora, para mim, já mudou de nome, não é mais o LinkedIn ou LinkedIn. Mas bora lá com o plantão. Bora pro plantão? Bora pro plantão. Tá. Faz aí um plantão pra gente. Eu não vou enxergar vocês agora, tá? Eu vou abrir aqui o meu computador, o Word, para eu ler. Manda bala. Não, peraí, eu quero ver as reações de vocês. É engraçado para mim, porque eu leio como se eu estivesse num programa de telejornal. Vou fazer o... Depois vocês colocam na edição, né? Coloco. Tem que lembrar disso. Olha aí. Acho que o pessoal do Podmeme colocou. Deixa eu diminuir aqui e aumentar a fonte. Esse aí que você vai contar pra gente é que teve maior audiência? Como é que é? Ou escolher um aleatório? Mais audiência. Não, vou falar o que teve mais audiência. Foi o 16+1, que foi o que saiu no Canaltech, inclusive. Para não falar a soma do 16+1, maravilhoso. Não, dá azar. Dá azar. 16+1 é melhor. Eu, inclusive, aprendi esse número com o Eri Carneiro, lá do Podmeme. Queridos, É 100% plagiado, o 16+1. Maravilhoso. E de que data ele é? Ele é... Semana tu publicou ele? Vamos ver. Mais ou menos, ou só um mês. Um mês, mais ou menos. Tá, então super atual ainda. Manda bala. Vamos lá. Ele teve, mas o que mais teve foi o penúltimo, que mais teve 250 mil visualizações. Mas tu já chegou na soma, tu já chegou no 1 milhão, né? Claro, não é fácil. Passou de 1 milhão já tem 1.300.000, assim, coisa de 1.300.000. Vamos começar a cobrar o LinkedIn e a gente começar a remunerar aí. Trabalho dá, né? Só dinheiro que não.
Vocês editam Olha lá. isso depois? Faz uma edição na conversa ou ela vai inteira? Vai inteira, no A máximo. princípio vai inteiro. Só se tiver uma pausa aqui, alguém caiu a internet, travou aqui, a gente vem. Mas o interessante vai na lata, vai tudo. Eu só busco botar a musiquinha depois ali. Perfeito, então vamos lá. Contigo. Plantão LinkedIn, 16+1. O que rolou na rede enquanto você trabalhava? O Google quer cortar o salário de quem decidir trabalhar permanentemente de casa. Nem o lucro de 18 bilhões de dólares do primeiro trimestre de 2021, quase 3 vezes mais do que o do mesmo período do ano passado, convence a empresa de que os funcionários estão mesmo trabalhando. A Avel, maior escritório de assessoria digital da XP Investimentos, publicou uma foto da equipe com zero diversidade de cor de pele e recebeu vários pá na cara. Matemáticos calcularam que desde a Lei Áurea já são 133 anos, tempo suficiente para se atualizar sobre a dívida histórica e colocar em prática a reparação. Para a Forbes, ninguém que deu o seu melhor se arrependeu. No Brasil, segundo lugar no ranking mundial de burnout, muitas pessoas discordaram da declaração. A coisa tá feia e vem se debruçando. O rolê tá tão doido que a Ambev resolveu chamar a Monja Cohen para mandar a galera beber com moderação. Se o plano der certo, as vendas caem. É preciso que os consumidores estejam vivos para continuar bebendo. Uma postura mais sustentável no longo prazo. Tarcísio Meira nos deixou mesmo depois de virar jacaré e os negacionistas não perderam a oportunidade de atacar a eficácia dos imunizantes contra a Covid-19. Homens sabem como ninguém que às vezes falha. Cartas dos leitores. O Richard Zeck conseguiu driblar a GUP e quer compartilhar a tática com os leitores do plantão. Mandei o currículo diretamente para o e-mail da empresa e consegui uma entrevista. Na entrevista, falei que ia me candidatar pela GUP, mas que não ia responder aqueles questionários ridículos. Eles confirmaram que era horrível e já estão desativando. E eu fui contratado. Comemorou agora o empregado da Novolax. Uma história de deixar com inveja os fanfiqueiros da rede corporativa. Mais edições do Plantão na hashtag Plantão LinkedIn. Ô, mulher, cadê o canal do YouTube aí, ó? Tu tá mandando muito bem, gente, muito bem. Por isso que o pessoal te pede canal do YouTube. Olha aí, ó. Que entusiasmo para falar. Bueno, mas assim, ó, vamos combinar. Essa semana, né, o mundo conspirou a favor do Plantão, né? Esse lance da Monja Cohen e da XP, né, gente, eu nem vou falar do Tarcísio Meira, coitadinho, né, que morreu. Vamos ficar só com esses outros dois assuntos ali. O do Google também. O do Google foi fantástico. A volta e meia eu xingo o Google, porque o Google é assim, a empresa dos sonhos de todo mundo. E aí o Google dá várias coisas erradas também, né? Tem várias notícias problemáticas do Google aí, né? Muito. Os algoritmos, né? Os algoritmos do Google. Tati, tu faz esse teste em casa antes de publicar, tu lê assim. Leio assim. Ô, Tati, a gente leio tem... assim toda segunda-feira. A gente participava de um grupo, participo ainda de uma rede assim incrível. Até vou citar aqui o nome da pessoa porque ele é maravilhoso mesmo, que é o Bruno Seidel. A gente tinha um grupo de WhatsApp que chamava Exponential, né? Daí tinha 1000 grupos para falar sobre educação, saúde, futuro novas tecnologias, enfim, milhares de temas. E o Bruno fazia uma curadoria do que rolava nos principais grupos e fazia tipo o plantão LinkedIn, né? Mas ele não era crítica, era mais assim um resumo das notícias mesmo. Mas o que eu quero dizer, que depois ele começou a fazer a versão falada, do podcast do resumo diário. E ficou tão bacana, porque às vezes a pessoa não tinha tempo de ler tudo, e eu mesmo fazia isso, eu voltava para casa, dava o play ali no áudio que ele mandava e saía ouvindo. Olha, fica a dica aí para o Plantão LinkedIn fazer a sua versão podcast aí também, aí, por que não? Está no forno, haverá. Está no forno já, o pessoal pede, tem muita gente pedindo já o podcast, né? E eu tenho sentido falta de trabalhar os assuntos do plantão com mais profundidade do que 3 linhas de cada assunto ali, que é o espaço que eu tenho, digamos assim, né? Pô, isso é legal. E eu tenho sentido necessidade de qualificar esse debate com fontes
com fontes qualificadas mesmo, né? De trazer pessoas que abordam esses assuntos dos pontos de vista acadêmico, tanto de trabalho, né? Várias pessoas sugeriram que eu entrevistasse alguém da GUP, e aí um rapaz foi lá da minha rede, e aí talvez saia alguma coisa, não sei, né? Então, Cara, estamos em negociação. eu ia falar exatamente a mesma coisa. Esse serviço que vocês prestaram para a GUP foi fundamental. Pô, a GUP, né, uma startup de recursos humanos, um sistema diferenciado de seleção, algoritmos, inteligência artificial, blá, blá, blá. Pô, tá fazendo errado, né? Olha o processo, então precisou, né, ter que escancarar isso para eles notarem, né? E por que não chamar esse pessoal, então, para trocar ideia? Pô, olha, eu ia ser o primeiro a assinar lá o canal, viu? Com certeza. Eu acho que umas 3 ou 4 pessoas já falaram isso, que eu preciso entrevistar alguém da GUP, né? E aí eu tô, enfim, conversei lá com eles, vamos ver se eles topam, né? Mas eu falei, olha, gente, não vai ter pauta proibida, né? Essa coisa de tabu não existe aqui, eu vou querer saber por que todo mundo odeia a GUP, quero que vocês me respondam. E outra, né? Então... Faz esses chamamentos lá no próprio LinkedIn, no próprio plantão, né? Alô, hashtag empresa tal, vem trocar ideia com a gente. Olha aí que incrível, né? Mulher, maravilhoso, a gente está adorando essa conversa, mas a gente precisa já partir para os finalmente aqui. E eu queria te fazer um último questionamento, ou não sei se o Felipe ainda tem mais alguma pergunta também, por favor, Felipe, fica à vontade. Né? A gente falou um pouquinho sobre essa coisa do trabalho remoto, 11% apenas das pessoas estão no remoto. As dificuldades do trabalho remoto, eu acho que é uma das principais pautas que apareceu no LinkedIn nesses últimos 2 anos, na verdade, principalmente para o trabalho da mulher ou de homens que precisam cuidar de filhos, pais e tudo mais. Tu falou que curte o trabalho remoto, mas agora, se Deus quiser, acabando a pandemia, como é que tu acredita que vai ser essas novas relações de trabalho? Tu acha que a gente vai ter esses 11% trabalhando em casa ainda? Olha, não tenho previsão, né? Vou falar minha previsão, né? Mas eu tendo a acreditar que a gente vai voltar a fazer tudo como fazia antes. Eu não sou uma pessoa que acredita muito que o trabalho remoto vai se sustentar por muito tempo, assim, porque é o que o Felipe estava dizendo antes, né? Se a gente tiver pessoas no escritório e a gente tiver pessoas fora do escritório, significa que todo mundo está fazendo trabalho remoto e todo mundo está fazendo videoconferência, né? Em reunião, em videoconferência, etc. Eu acho, assim, a minha sincera expectativa para isso, né? Expectativa no sentido de esperar e não no sentido de ser algo bom necessariamente, é que conforme o tempo vai passando, as empresas vão forçar o retorno, sim. Eu não acredito que a gente vai ficar muito tempo em trabalho remoto, não. Eu acho que alguns setores têm mais essa vantagem, ou têm mais possibilidades disso, né? Tipo, o pessoal de tecnologia, que tem mais condições de escolher, e é por isso que eu acredito que as empresas vão forçar o retorno, porque muitas pessoas não estão em condições de escolher, entende? E quem não está em condições de escolher vai voltar. Vai forçar para continuar em trabalho remoto quem tem condições de escolher, que é quem? Ou profissionais muito valorizados, né? Pessoalmente, ou categorias muito valorizadas, mas o Brasil é um país que tem 14 milhões de desempregados, e dependendo do contexto, né, eu estava conversando com um professor essa semana, dependendo do cálculo que a gente faz, a gente tem 14% de desempregados ou 30% de desempregados. Então, 14% é um cálculo que vai considerar quem está desempregado, mas 30% se a gente colocar quem quem é o desalentado ali, por exemplo, que é quem já desistiu de procurar, e uma outra categoria que eu não me vejo aqui se são as pessoas talvez informais ou que estão... Eu não tenho certeza desse dado, tá? De qual é o outro item. Eu sei que o cálculo pode ser de 14% ou de 30%. E isso está na carta de conjuntura dos professores da Faculdade de Ciências Econômicas, que é onde eu trabalho, tá? Então dá para a gente consultar lá na fonte. Então, assim, tem muita gente desempregada no Brasil, então há um desequilíbrio de forças aí, né? E para a economia é muito vantajoso que as pessoas estejam na rua e que elas estejam trabalhando presencial. Por quê?
porque pessoas circulando significa pessoas passando na frente da loja para comprar alguma coisa que ela viu na vitrine e achou legal. Pessoas circulando significa mais happy hours de trabalho, significa mais coffee breaks, significa mais compra de roupa para a gente ir para o trabalho, para o escritório, né? Então, assim, quem está em home office vai ter que retornar. Agora, outra coisa que a gente precisa pensar é que a maior parte da força de trabalho do Brasil não está em home office, certo? Exato. Então, assim, a gente é uma parte da força de trabalho muito pequena, assim, quase insignificante aí perto desses outros 90%. Então, eu acredito que a gente vai acabar voltando mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão retornar para o escritório. Não tenho embora eu gostaria de ficar em home office para sempre, eu achei muito legal. Mas eu não acredito que a gente vai continuar. Eu acho que a gente vai voltar todo mundo, sim, a fazer reuniões presenciais cada vez mais, porque é mais, querendo ou não, é mais fácil para a empresa, entende? Claro. É mais fácil, ela precisa gerir. Todo mundo já está ali, entende? Se a pessoa não está ali, as pessoas vão na mesa dela e buscam ela para reunião, é mais rápido. Tu ir na mesa do teu colega, falar com ele, entende? Para as empresas é o melhor cenário, porque tu também tem mais controle, tem controle do ambiente, tem controle do que está acontecendo ali. Se a pessoa está na casa dela, a empresa não tem tanto controle sobre informações sensíveis, né? Então, os logs de acesso, o que a pessoa está fazendo. E para as empresas é melhor controlar, né? A gente também não pode fingir que as empresas não querem controlar seus funcionários, porque elas querem, né? Então, eu não acredito que a gente vai continuar em home office por muito mais tempo, não. Acho que é assim que se estabelecer um entendimento de que a vacina funciona e que estamos todos vacinados e ok, não temos mais formas graves de coronavírus se desenvolvendo porque estamos todos vacinados, eu acho que a gente vai voltar ao trabalho presencial sim, e acho que é o melhor para a economia, entende? Então, as empresas vão preferir isso. E quem não tem poder de escolha vai voltar, né? Vai fazer o quê? O nosso trabalho é o que faz com que a gente consiga viver, se sustentar, comer, pagar contas. Então, a gente vai fazer o quê? Né? Vai dizer, não vou pedir demissão. Com 14 milhões de desempregados, né? Quem é que vai botar o seu emprego em risco, né? Eu não acredito, sabe? É meio pessimista essa minha visão. Ai, eu acredito que é o que vai acontecer. Eu sou aquariano sonhador, agora tu me deu um choque de realidade. Adorei, Tatiana, adorei, tá? Hashtag contém ironia. Plantão sempre dizendo verdades. Tá, mas assim, ó, para acabar de verdade aqui, ó. Tatiane Lucráfica, Porto Alegrense, ela tem no celular dela ali tagueado todos os lugares que ela costuma visitar, bares, restaurantes, lugares do rock. Sim, a Tatiane é do rock. Aí a gente quer saber, Tati, o que tu ouve de rock and roll? Conta pra gente teu top 5, tua playlist, o que tá na tua playlist, Spotify aí. Gente, aí vocês me pegam, né? Só 5. Vai então, teus top preferidos aí. É o plantão LinkedIn, tem 5 ali em 3 linhas. Tatiane Lucráfica é do rock, audiência do plantão LinkedIn do Rock Night. A banda que eu mais ouço é o Pink Floyd. Né? Progressivo. Então, eu posso dizer que seria bem fácil para mim, né, dizer isso. Bom, aí eu ouço ali também Rolling Stones, AC/DC, Beatles, quem mais que eu gosto de citar? Os clássicos, tu curte, então, eu sou 100% classicona aí. Mas eu gosto de indie também, acho bacana, acho legal um rockinho para dançar, assim, sabe? Curto. Também, e gosto de banda gaúcha, gosto de rock gaúcho, montão. TNT, Bideobaldi, sei lá, Cascavéis não gosto. Ó pra ti, ó. Money. Uau, adoro. Mas o meu álbum favorito não é Dark Side of the Moon, viu? É The Wall. Na briga entre Roger Waters e David Gilmour, eu fico com Roger Waters. E tu foi nos dois? Tu foi nos 2 shows? Eu fui nos 2 shows. Não fui. Não. Eu fui nos 2 shows do Roger Waters. Eu não fui no show do David Gilmour porque eu não estava em Porto Alegre. Estava viajando. E foi triste para mim. Muito triste para mim. Não vi o show ao vivo. Mas aí, paciência, eu estava, sei lá, fora do país. E aí não tinha o que fazer. Eu tinha me programado há muito tempo.
Mas e tem uma banda muito legal em Porto Alegre que faz um cover ótimo de Pink Floyd, e aí eu falei com o vocalista, falei assim, vocês têm que tocar mais da fase do Roger Waters, aí parar com essas fases de Syd Barrett e tal, eu prefiro o Roger Waters. E aí ele falou bem assim pra mim, eu vou te confessar uma coisa, eu também prefiro o Roger Waters, mas o pessoal da banda não pode saber. Turminha, Rock Night, rn.conversas lá no Instagram, sigam a gente, já sabe, né? A gente tá mega perdido, mas daí a gente traz gente que nem a Tati aqui para nos trazer uma luz no fim do túnel, para nos trazer informação de qualidade, para nos trazer coisas criativas e engraçadas, coisas fantásticas que ela está criando, e a gente se divertiu e adorou demais a tua conversa aqui, esse nosso papo, Tati. Valeu demais, muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço o convite, espero que dê tudo certo com o Rock Night e que a gente possa, sei lá, se encontrar de novo, de repente, fazer um papo sobre rock aqui, de repente, quem sabe. Opa, já muito fica aí bom. A dica para um próximo. Felipe Guedes da Luz, muito obrigado também, meu parceiro. Muito obrigado, Cristiano Vaz Franco. Obrigado, Tati, pelo topar e bater esse papo com a gente. Foi fantástico. Pessoal, sigam a Tati no LinkedIn, põe lá. É só buscar a hashtag Plantão LinkedIn ou Tatiane com Y, Lucráfica. Lucráfica é o quê, Tati? É uma bagunça aí, é polonês, depois virou alemão, e é essa confusão toda aí. Mas eu sou brasileira, tá? Eu sou 100% brasileira, com orgulho, amo o Brasil. Valeu demais, turma. Fiquem com Deus, seja ele quem for. Até o próximo programa.